Já pude assistir a nova obra brasileira Homens de Barro e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Homens de Barro vai contar a rixa de duas famílias distintas que justamente são muito boas em cerâmicas, entre coisas do tipo trabalhos manuais. Eles crescem e conforme crescem as gerações passam, chegando em uma geração em que nada mais está certo. As duas famílias brigam constantemente e nada parece estar resolvido. Até o momento em que um irmão entra em contato com outra pessoa dessa família, um jovem rapaz, e os dois começam a sentir emoções e sentimentos um pelo outro. Afinal, o que será que acontecerá nessa rixa de famílias que revelou um amor? Homens de Barro é a nova produção LGBTQIA+, original brasileira, um filme nacional, que vai tratar justamente sobre essa questão de rixas familiares junto da questão da sexualidade entre membros da família das mesmas. Afinal, mesmo com diversas polêmicas em relação ao tema, será que a obra de fato consegue abordar essas questões ou não? Já posso dizer que tudo na história de Homens de Barro tem certo vínculo emocional. Eu, de fato, gostei muito de como é trabalhada a história. A história é simples, supostamente. Uma rixa entre famílias que justamente de inimigos irá vir o amor, né? O amor de um casal gay que justamente vai surgir nessa onda de guerra, né, familiar. É muito interessante como o filme tenta abordar isso. De fato, é toda uma narrativa construída para chegar a esse momento. As duas famílias se conhecem, têm filhos. Esses filhos gostam de brincar entre si, né? Um irmão, um filho de uma família e dois de outra. E eles gostam de brincar entre si, não vem problema em interagir, né, uns com os outros, mas os dois pais vivem em pé de guerra. Até que uma série de coisas ocorrem, essas famílias brigam ainda mais, geram mortes, conflitos, desaparecimentos. Esses filhos crescem e agora tem uma rixa entre si. Mas, em certo momento, os dois, né, de famílias separadas, começam a se juntar e a conversar entre si, e aí cresce esse amor, né? Essa condução amorosa. Mesmo sendo um filme curto, grande parte dele não vai ser sobre esse amor, justamente é mostrado no primeiro ato inteiro a questão dessa rixa. Então, cerca de 25 minutos de um filme com 1h10, né? Bem curto, são justamente para mostrar essas rixas e brigas entre os mesmos. Então, a briga por todos os lados. O amor não tá nesses indivíduos de início. Então, eles estão bem separados, tudo aqui ocorre paralelamente, até que eles começam a se encontrar em uma série de festas, baladas meio esquisitas, justamente por esses dois personagens específicos não se misturarem muito com as pessoas, terem mais precaução ao se misturar, né? Tendo já conotações LGBT dos dois no início, né? Um personagem, por exemplo, se recusa a sair com certa mulher, certa garota, várias vezes, entre outras situações que levam, justamente condicionam a essa situação em que, em uma cidade pequena, né, eles moram, para produção de barro ser imensa, eles moram em uma cidade pequena, rural, no sul, e justamente tem poucas pessoas que eles aparentemente se relacionam com, e eles encontram um no outro esse relacionamento interessante, né? Um vai se aproximando do outro com seus gestos românticos e o outro responde constantemente. Então esse segundo ato justamente vai para quebrar essa parte da raiva familiar e estabelecer o romance. Então, justamente todo o desenvolvimento inicial é feito, essa raiva é constante e perceptível até que ela se quebra por esse romance, né? Essa parceria entre essas duas pessoas dessas famílias distintas. Isso tudo escala para um terceiro ato onde as coisas aparentemente chegam ao ápice.
o amor chega ao ápice, né? Todo esse senso de desbravamento do corpo um do outro, né? Dessas famílias distintas chega ao ápice. Então é ali que ocorrem as relações amorosas mais intensas, mas a briga mais intensa ainda. As duas famílias tomam conta desse relacionamento que está ocorrendo às sombras e decidem fazer algo que pode acabar com a vida literal e figurada de diversas pessoas da mesma. Então é possível sentir nessa história, nessa narrativa, todo um sentimentalismo que vai lidar justamente com essas questões de ódio, né? Esse sentimento supostamente oposto ao humor, e esse romance entre esse casal que se descobre em relações difíceis, né? Afinal, tem toda uma questão também de aceitação dos outros e de si mesmos, né? Certo personagem que é desse casal, justamente, né? Uma parte desse casal, é, 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 tem diversos discursos antes, né, de ser apresentado como gay nessa história, homofóbicos. Então, é justamente toda uma questão de construção na base do ódio para que ocorra esse amor que quebre essa relação de ódio que todos os personagens têm com esse ambiente. Apesar dessa narrativa ter todas essas questões interessantes, e não somente isso, ser de fato uma história interessante, com diversas nuances e ápices que poderiam ser muito bem explorados, a questão está justamente na maneira como o filme é conduzido em sua forma. Aqui, tudo é o mais pálido possível, é um filme quase não sentimental. As festas, tudo. Você percebe um clima rígido na imagem. Nada que convence de fato, é muito áspero, é muito diluído, não possui nitidez, né? Tudo aqui na imagem do filme, justamente na maneira como o filme fotografa seus personagens, enquadra-os, etc., deixa tudo muito a blasé. É uma história que precisa e requer certo sentimentalismo, e não somente sentimentalismo, recursos de ódio, né? Você precisa odiar certos personagens para depois ser convencido desse amor e ser frustrado ou não ao final, né? Mas nada aqui na imagem denota isso. Você não consegue ser comovido pela imagem, talvez pela história, mas os personagens são enquadrados de jeitos de fato tão normais, tão iguais a qualquer obra que nada que impacta, né? Cenas supostamente romance são feitas da maneira mais fácil possível e de sentimental, com tons extremamente comuns, tudo muito seco e sem justamente a vida necessária para esse longa, né, para esses sentimentos serem exaltados. A direção tenta justamente gerar essa proximidade, mas ela não gera, né? Justamente pela essa fotografia que, né, justamente como eu disse, é o mais básica e áspera possível, a direção, de fato, através da montagem, né, encurta tanto tudo aqui é exaurido. O filme já é um filme curto e ele de fato não se apropria de tantas, né, viradas, chaves narrativas, mas tudo aqui é extremamente desligado. Uma cena de breves interações já dá um contexto extremamente sexual a seguir, e cenas que aparentemente não levam à violência geram uma cena desastrosa a seguir. O personagem, por exemplo, morrendo, né? Uma briga com facas acontecendo ferozmente. Então tudo aqui é dilatado o máximo possível. Você tá numa cena supostamente comum e você logo é transportado por esse mundo de romances e logo é arrebatado por uma cena extremamente pesada. Nada que é tão propriamente construído justamente por essa questão do tempo, né, como ele é usado, mas também por essa montagem que tenta trazer certo dinamismo que acaba acabando com essa narrativa justamente. Tudo parece ser tão dinâmico, até mesmo cenas supostamente de ações, de brigas, como eu disse, que tem certas cenas assim, tudo é tão rápido e tão mal montado e editado que você nem ao mesmo entende o que está acontecendo em tela.
certo amadorismo repousa sobre isso. Claro, tudo é feito, né, justamente essa narrativa é feita com certas bases interessantes, mas como você pode gostar do filme em si só pelas bases? O filme é a forma como essas bases são mostradas. E no caso, ele tenta descartar tudo isso, ele tenta ser só essa história, porque a montagem não corrobora com essa história de impactos e também justamente essa fotografia não vai ajudar também a transmitir esses sentimentos extenuantes, né? Esses sentimentos que fazem você vibrar na cadeira, porque ela trata tudo da maneira mais seca possível. Então a obra passa a ser esse acolchoado, né, de ideias boas, de fato, brigas, né, muitas intervenções na história um do outro, essas encenações que justamente se contrapõem e tentam repousar uma na outra nos momentos de romance. Tudo aqui acaba por tentar justamente trazer esse vínculo, né, narrativo, amoroso, mas também odioso em relação aos outros, mas não consegue, justamente pela maneira como é fotografado, a maneira como é conduzido e montado. Tudo aqui tem um ar seco que de fato não convence essa história de romance. Os personagens estão constantemente tomados por um azul melancólico que não passa esse ar romântico, né? Tudo bem, você poderia até argumentar que possivelmente se coloca como final dessa narrativa, mas justamente você acaba por não comprar o romance em si, que é uma das bases do filme, o romance. Então, os ares secos tomam conta da parte de romance. A montagem acaba por diluir os momentos de raiva e de ódio. Você não entende ao certo o tamanho ódio entre essas pessoas, porque ele não é tão mostrado em tela. E a direção não sabe aonde ir ao certo, fazendo com que tudo que poderia ser apresentado como base e que poderia ter sido muito bom fosse extremamente diluído por uma diluição justamente da montagem e desses recursos que o filme possui. Ao final, Homens de Barro justamente acaba por ser um filme que tenta se jogar em certas áreas, tenta se enaltecer, mas não consegue. Ele justamente tem uma premissa interessante, toda a questão da revolta, né? Revolta social, mas do romance que supera até mesmo uma briga. É muito interessante, principalmente por se tratar de um romance LGBTQIA+, né? No caso, da letra G, né? Dos gays. E tudo poderia que ser muito interessante, tudo poderia ser orquestrado de uma maneira melhor, mas não foi. A direção dilui todos os principais atos do filme, principalmente seu romance, que poderia ser justamente belo e conquistar o público, mas por esse tom monótono que é empregado a obra, tudo aqui perde o respiro. Você não sente de fato a impressão dos momentos românticos. E aqui se perde justamente um dos cânones do filme, uma das principais dos principais pilares supostamente dele, que é justamente essa interação romântica entre esses dois homens. Então, para Homens de Barro, eu vou colocar aqui uma nota 4.5 de 10. Não achei um filme horrível, até porque eu achei a proposta bem interessante, tem certas coisas interessantes e a direção não é de todo ruim. Ela de fato consegue contar a sua história, o que é o mais importante, né? Entender, ter compreensão da história através, né, da narrativa como ela é feita. Mas ela dilui momentos importantes que poderiam criar um impacto muito maior do que eles tiveram, fazendo com que o que eu poderia ter sentido com o filme, com uma estrutura interessante, tenha sido completamente derrubado justamente pela maneira como ela é conduzida. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Então curta, se inscreva, compartilhe, comente. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!